em quais das situações a seguir o móvel descrito pode ser considerado um corpo extenso, tá? Então, para você que não pegou a teoria, a gente vai descrever partícula ou corpo extenso, tá? Qual que é a diferença de um para outro? Da partícula e do corpo extenso. O corpo extenso é quando as dimensões do corpo ele tem influência sobre a trajetória ou o caminho que eu estou fazendo, a trajetória considerada. Por exemplo, o que é um corpo extenso? Se eu considerar a bola de futebol passando pelo gol, tá? As suas dimensões em relação ao gol é considerável, está bem aproximado. A partícula é quando o corpo é muito pequeno. Então, a gente pode considerar uma partícula, o que? Vamos colocar um exemplo aí do livro. Uma viagem do Rio de Janeiro a São Paulo, certo? Um veículo, um carro, deslocando do Rio de Janeiro até São Paulo, uma distância aí de 600 quilômetros, o tamanho do carro é praticamente bem pequeno em relação a esse trajeto total, essa trajetória, certo? Então ele é considerado como uma partícula. Mas se eu considerar o carro passando por uma ponte, as dimensões do carro já é considerável em termos das dimensões da ponte, certo? E aí ele é considerado um corpo extenso, tá certo? Aí o exercício é justamente para você fixar esses conceitos. Aí o item A aqui, ó, o que ele está colocando? Um automóvel desloca-se numa viagem de São Paulo a Recife, certo? Nesse caso aí, o que você me responde? É considerado um corpo extenso ou uma partícula? De acordo com a explicação que eu te falei. Um carro, imagina a dimensão, uma viagem de Salvador a Recife. Uma distância enorme, né? Certo? Ele vai ser considerado uma partícula ou um corpo extenso? Então, só responder para um corpo extenso? Não, corpo extenso é quando o corpo ele tem umas dimensões compatíveis com a dimensão que eu estou comparando. Nesse caso aqui, o automóvel, em relação a essa distância, o automóvel é muito pequeno, então é uma partícula. Então aqui a gente vai considerar como partícula, tá? Vou escrever aqui partícula. Aqui vai ser partícula. Tá claro? Agora o item B. Um automóvel passando pelo pedágio de uma estrada federal. Então, um automóvel passando pela estrada federal, passando pelo pedágio, o que acontece? Imagine o tamanho do pedágio e o tamanho do carro. Eles são quase compatíveis. Aí eu vou considerar como corpo extenso. Tá certo? Dá uma lida aí no item C. Qual que é a sua resposta? No item C, É, atravessando uma ponte sobre um vão de hum, 20 metros. isso. O que você é? Uma partícula ou um corpo extenso? Só para saber se você pegou aí o conceito. Imagina, Seria a ponte é uma dimensão, é um corpo extenso, né? Porque se você comparar os dois tamanhos, eles estão bem próximos, né? Então, quando eu tiver essa condição, é corpo extenso. O item D. Enquanto eu vou escrevendo aqui, um avião aterrissando. É um corpo extenso ou é... Oi? aí vai ser um avião aterrissando, aí vai depender do corpo Do tamanho da pista, né? aterrissando. Isso. Então a gente vai considerar aí como partícula, tá? Então aqui vai ser partícula. Partícula. E agora o item é uma tartaruga passando sobre uma linha traçada no solo. É um corpo extenso, é um corpo extenso, né? Então tá jóia. Então você já pegou aí os conceitos que tem que ser identificados. Tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Então aqui é corpo extenso. O item F, corpo extenso. Um navio em viagem do Rio de Janeiro a Tóquio, né? Vai ser uma partícula, concorda? Concordo. Então aqui vai ser uma... Um navio comparativo
Isso. Tá? Então, a partícula é uma coisa muito pequena. Tá? Uma bola de futebol entrando no gol, a gente vai considerar como um corpo extenso. Tá? Então, quando as dimensões são bem aproximadas, corpo extenso. Quando for muito pequeno em relação a um outro objeto, a gente considera como partícula. Um atleta competindo na prova de 100 metros rasos, então a gente vai considerar aí como corpo extenso também. Beleza? Então o exercício 14 é só para fixar esse conceito. Tá tranquilo? Vou passar para outro exercício. Então aqui eu tenho o exercício 15. Tá dando para ver aí? Tá visualizando? Sim, né? Tá. É porque às vezes a tela fica preta, o aluno não consegue ver. Uma centopeia de 8 centímetros de comprimento caminha em linha reta com velocidade praticamente constante de 0,5 centímetros por segundo. Quanto tempo a centopeia demora para passar completamente por um poste? Despreze a espessura do poste. Tá? Então o que a gente vai ter aí? O que ele está perguntando? Quanto tempo, né? E quais as informações que ele deu? Ele deu aqui, ó, 8 centímetros e deu também a velocidade. Então a gente vai utilizar aí para resolver essa questão o conceito aí de velocidade média, tá? Então velocidade média, estou colocando a fórmula, tá? Lembra aí da velocidade média? ΔS sobre ΔT, certo? Então toda vez que a gente tiver delta, é o quê? A posição final menos a posição inicial, tá? O que a gente vai considerar? O S é deslocamento. Então o que a gente vai fazer aqui? O ΔS é 8. O que ele está perguntando, o que ele quer saber é o ΔT. Tá? Agora sim. Beleza? Troquei o ΔS, que é o deslocamento, que é o comprimento que ele deslocou. A velocidade média ele forneceu, ele está querendo saber o tempo. Quanto tempo demora para passar. O que eu faço aqui nessa questão? Eu vou considerar que eu tenho aqui uma proporção, certo? Ó, como se tivesse um 1 aqui, e faço a multiplicação cruzada, certo? O que vai acontecer aqui na frente? Como eu vou fazer a multiplicação tem lá a ordem dos fatores, não altera o produto, certo? Eu posso trocar o ΔT com 0,5. 0,8 dividido por 0,5. Tranquilo? Eu só permutei os dois. Então, meu ΔT, que é a variação de tempo, será igual a 8 dividido por 0,5. Então, o resultado vai ser 16 segundos. Tá? Então, a resposta é esse aqui, ó, ΔT, 16 segundos. Bom, o exercício está aí. Exercício 16. Nós temos um gráfico. Tá? No gráfico abaixo estão registradas as posições de dois corpos, A e B. Tá? Então, o corpo A está aqui, ó, através dessa reta, tá? E o corpo B é essa reta, é a representação, que se movem com velocidades constantes. Então, velocidades constantes é um movimento uniforme, tá? Sobre a mesma trajetória retilínea. Então, a gente está tratando de movimento uniforme. O módulo da velocidade do corpo A é 8 metros por segundo, certo? O que ele pergunta? Determine a velocidade do corpo B, classifique o movimento como progressivo ou retrógrado. Tá? Então tem que determinar a velocidade do corpo B. Como que a gente vai determinar a velocidade do corpo B? Qual que é a fórmula da velocidade? Para a gente determinar. É o deslocamento, velocidade. Vou colocar isso, ΔS sobre ΔT, certo? Então eu preciso, quais as informações que eu preciso? Eu preciso o deslocamento, né? O espaço e o tempo. Então repare que aqui no gráfico aqui está S em metros, é o deslocamento. E aqui é o tempo, certo? Então para o automóvel B, o que eu tenho? Eu tenho informação do tempo, certo? É uma informação que eu tenho. Eu tenho que achar seu par ordenado. Você já viu o plano cartesiano? Então, plano cartesiano eu represento um ponto através de pares ordenados. Tá? O que é par ordenado? Para esse valor de x aqui, eu vou ter um y
correspondente, tá? Então aqui é o eixo X, lá na matemática, eixo X e eixo Y, beleza? Então esse par aqui, ó, que é o ponto de encontro, eu posso obter essa informação através aqui do movimento aqui do A, tá? O que a gente vai considerar aqui? Ó? O A, eu tenho que determinar esse valor aqui, que é o ponto de encontro. Eu posso determinar esse ponto de encontro através da equação horária, né? Função horária do espaço, do móvel A. Então, como que é a equação, a função horária? Função horária é S, deixa eu mudar aqui para azul. Função horária, vou escrever aqui a função horária de qualquer móvel, tá? Ele vai gerar sempre uma reta, função horária, é sempre uma reta. E ela é descrita da seguinte forma, S, que é o deslocamento, será igual a posição inicial, que eu vou chamar de SO, mais velocidade vezes t, tá? Velocidade e tempo. Eu vou buscar essa informação desse par ordenado justamente nesse aqui no A. Então, o deslocamento, a função horária desse móvel A será, vou colocar aqui, vou colocar como SA, será igual SO, posição inicial do automóvel A. Aí eu vou olhar aqui no gráfico, posição inicial é no t0. Quando t igual a 0, eu vou ter 40. Tá claro? Então a posição inicial aqui dele será 40. Como ele está para baixo, né? Tá vendo que ela está descendo da esquerda para a direita? Tá vendo que a vermelha aqui do móvel A? Ele vai ficar negativo aqui. E ele fornece a velocidade do corpo A, 8. Então, vou pegar esse 8, vou colocar aqui. Vezes t. Essa aqui é a função horária do móvel A. O que eu vou fazer para determinar esse valor que eu desconheço? Eu vou substituir esse valor aqui, ó, t igual a 2 aqui, e vou determinar essa posição. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? SA é igual a 40 menos 8, certo? Quando t igual a 2, eu vou determinar, quando t igual a 2, eu vou ter a posição que ele está ocupando. Então, eu vou fazer aqui, ó, SA é igual a 40, 8 vezes 2 é 16. SA, a posição do automóvel A no instante 2, será 40 menos 16, 24 metros. Onde que eu vou pegar essa informação? Onde que eu vou inserir? Eu vou inserir aqui, ó. Ok? Quando t igual a 2, o S será 24. Certo? Agora eu consigo determinar, qual que ele pergunta aqui? Determina a velocidade do corpo B. Qual que é a velocidade que você tinha me falado? Vm é igual ΔS, né? Sobre ΔT. Certo? Consigo pegar essa informação aqui para o móvel B? Então, eu vou colocar aqui, ó, velocidade do móvel B será igual. Qual o deslocamento aqui? O que é o delta? É a posição final menos a posição inicial. Certo? Então, qual que é a posição inicial? Sim, pode falar. Sumiu? Sumiu a tela, você me avisa. Voltou? Voltou? Então, a velocidade do móvel B, tá certo? Será, qual que é o ΔS aqui? Como que eu vou calcular do móvel B? O que é o delta? Só colocar aqui, ó, delta. No caso aqui, ΔS vai ser posição final menos posição inicial, ok? Ou SO, vamos colocar SO que fica como padrão. Ou S0, né? E aqui vai ser tempo final menos o tempo inicial. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos pegar aqui. Vamos olhar aqui para o gráfico B. Tá? Esse gráfico aqui. Ele está saindo da onde? Sempre considerando da esquerda para a direita. Ele está saindo da posição 0, 0. Aqui é meu par ordenado 0, 0. Concorda?
Então aqui, ó, o SO e TO eu vou substituir por 0. Beleza? Agora a posição final, em relação a T, qual que vai ser? Nesse par ordenado aqui, ó. Eu vou chegar em T, eu vou ter 2, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, T2. E aqui em S aqui vai ser 24. Então vou substituir aqui por 24. Então como que vai ficar? Velocidade média de B. Deixa eu voltar aqui. Velocidade média de B será 24 dividido por 2. A velocidade então será de 12. Não pode esquecer a unidade, tá? 12 metros por segundo. Beleza? Ficou claro isso aí? Então já determinando a velocidade do móvel B, certo? Classifica o movimento como progressivo ou retrógrado, tá? Como que a gente vai classificar esse movimento progressivo ou retrógrado? Observando aqui a reta, tá? Se a reta estiver decrescente, ele é um movimento retrógrado. Se a reta estiver crescente, é um movimento progressivo, tá? Então aqui no caso aqui, o nosso movimento é retrógrado. Não, para o B é o outro, progressivo, tá? Porque o B está em forma crescente. Tá joia? Vamos responder agora o item B. Determine a função horária do espaço do móvel B. Aqui que a gente vai fazer? Função horária. Função horária, eu vou aqui em cima, ó. Vou sempre lembrar disso aqui. S igual SO mais VT. É o sorvete. O pessoal fala que é o sorvete. Determine a função horária. Então, o que eu vou fazer? Vou só reescrever aqui novamente a que é padrão, tá? Isso aqui é padrão. S, SO mais VT. Tá? Vou tirar o pontinho ali da multiplicação. A gente já sabe que está multiplicando. Então, a função horária já posso montar. Já sei a velocidade. O que eu tenho que substituir? Ó? Aqui mantém S. Qual que é a posição inicial do móvel B? 0. Aí eu vou colocar aqui, 0. Não, a posição 0. Né? Aqui é um par ordenado, né? Aqui x é 0, y é 0. Então, para S é 0. Mais, qual que é a velocidade que a gente calculou? 12. E o t a gente mantém. Então, a resposta aqui é S. O 0 não conta quando eu estou somando, né? Então, S vai ficar igual SB, né? Vamos colocar aqui, ó. A função horária do móvel B será igual a 12t. Tá? Então, a resposta aqui, deixa eu mudar a cor. Tá? Essa é a outra resposta. Beleza? Tranquilo? Agora, o que eu faço aqui? Me responde só para saber se você pegou aí o jeito. Determine a diferença entre os corpos aos 3 segundos. A distância entre os corpos aos 3 segundos. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar a função horária de cada um deles, tá? Determinar a sua posição e aí tirar a diferença. Concorda com essa aí? Vamos fazer isso aqui, ó. Então, vamos pegar a posição aqui a 3 segundos. Então, eu tenho a função horária do móvel A, tenho a função horária do móvel B. Eu vou substituir aqui, então, ó, SA, deixa eu fazer em azul, deixa eu apagar aqui. SA é igual a posição do móvel A menos 8. Para escrever o 8 aqui, de vez em quando eu tremo. 3 segundos. Então, vou substituir o valor de t por 3. Então, SA, posição do móvel A após 3 segundos, será igual a 8 vezes 3. Certo? Então, aqui vai ficar 40 menos 24. A posição do móvel A será 40 menos 24, 16 metros. Então, após 3 segundos, o móvel A vai estar na posição 16 metros. Agora, aqui no móvel B, 12 vezes o T é 3, né? Vai estar na posição SB, na posição 36 metros. Então, a diferença de 36 é menos 16. Então, a distância entre eles será de 20 metros.
Tá? Tranquilo? Então, tá dando para enxergar aí, Jonas? Tá aparecendo ou tá tela preta? Tá aparecendo, né? Então, o exercício 17 é o seguinte, ó. Observe a representação do instante inicial do MRU de 2. Então, o que é MRU? Movimento retilíneo uniforme, tá? De 2 automóveis, X e Y, sobre a mesma trajetória. Tá? Então, está o desenho representativo aqui, representação. Considere a origem da trajetória sobre Y no instante inicial e determine a função horária do espaço de cada automóvel. Então, falou a função horária. O que a gente vai fazer? Função horária vai lembrar lá da fórmula que é padrão. Tá? Ó, S, deixa eu colocar em azul. S é igual posição inicial mais VT. Tá? VT. Tá certo? Então, como que eu vou escrever a função horária do móvel A? Então, o móvel A será SA, ok? Qual que é a posição? Não é móvel A. Espera aí, aqui é X e Y. Vamos colocar o X primeiro. Do móvel X será igual. Qual que é a posição original aqui, ó, é inicial do X? Ó, o X está aqui, certo? O que ele está dando essa medida aqui, ó, essa referência. Então, o X está em qual posição? Quando ele dá essa distância aqui é 90, certo? Então, eu vou substituir a posição inicial aqui do móvel X, mais... O que a gente vai olhar aqui agora? Velocidade. Qual que é a velocidade dele? 9. Tá? O que é a pergunta que a gente vai fazer agora? Ele vai ser 9 positivo ou 9 negativo. Tá? Então, o que a gente vai... Para saber se é positivo ou negativo, a gente vai olhar a direção aqui da setinha. Tá? Direção. Está apontando aqui para a direita, ele está seguindo na mesma direção. Certo? No mesmo sentido, desculpa. Sentido. Tá? Direção é horizontal. Mesmo sentido. Então, quando está no mesmo sentido, a gente vai colocar positivo. Se ele tivesse para a esquerda, tivesse nesse sentido aqui, ó, certo? Ia ficar negativo. Como ele está no sentido da orientação da reta, a gente vai colocar positivo e vai só transcrever aqui. Então, a função horária do móvel X é essa aqui. Beleza? Não tem segredo não, é só fazer o passo a passo. Já respondemos aqui para o móvel X. Tá? Agora vamos fazer para o móvel Y. Deixa eu mudar a cor aqui. Qual que é a posição do móvel Y? Inicial, 0. Beleza? Aí depois, a orientação aqui, ó, o sentido está igual ao adotado. Então aqui vai ser positivo. Deixa eu fazer o... Depois, aqui, 15. Certo? Que eu estou substituindo o valor de V. 15 vezes o T vai ser sempre igual. Como o zero não influencia, né? Então, a função horária será do móvel Y será 15T. Joia? Tranquilo? Agora o item B. O que ele pergunta? O instante e a posição da ultrapassagem de Y por X. Quando é aqui, ó, tá vendo que a velocidade do Y é maior que X. Então, vai chegar um momento que ele vai ultrapassar. Como que a gente coloca isso aí matematicamente? Uma ultrapassagem. O que acontece? É quando a posição de... Deixa eu colocar azul aqui, peraí. A posição de Y, já que o Y vai ultrapassar X, maior ou igual a SX. Ok? Esse sinal aqui, maior ou igual. Então, quando é que a posição, né, a posição do Y será maior que a posição do X. Né? O Y vai passar na frente do X aqui. Qual que vai ser, em qual distância? A gente coloca nessa situação. Então, agora a gente só transcreve aqui as funções horárias. Tá? 15T. A gente vai determinar primeiro o instante, tá? 90 mais 9T. Ok? Então, só substituir aqui, ó, essas funções horárias. Aí, o que eu faço aqui? Vai ficar 15
menos 9, né? Ó, apesar do sinal aqui não ser igual, a gente vai operar igualzinho. Vai ficar 15t, peraí, 15t menos 9t maior ou igual a 90, certo? Então, 15 menos 9, 6t igual a 90. Aí t maior ou igual a 90 dividido por 6. 90 dividido por 6 vai dar... aqui vai dar 15. 15 segundos, tá? Então, no instante 15 segundos, o móvel Y estará ultrapassando o móvel X. Qual que é a outra pergunta que ele faz? A posição da ultrapassagem. Então, eu vou pegar qualquer uma dessas equações aqui e substituir o t por 15. Vou pegar esse aqui, ó. Essa que está mais fácil. SY é igual a 15 vezes t. Agora eu substituo t por 15 aqui também. Então, SY será igual a 15 vezes 15. 15 vezes 15. 15 vezes 15 vai dar 225. 225 metros. Tá joia? Ficou claro aí como que... Certo? Alguma dúvida? Qual parte ficou você? Só eu volto aqui, peraí. Me fala aí, ó. Vou apagando aqui. Essa aqui? Essa aqui da posição? Então, aqui, o que acontece? Determinei aqui o momento da ultrapassagem, né? Foi no tempo 15 segundos. Ok? Após 15 segundos, o móvel Y vai ultrapassar X. Ele está perguntando aqui, ó, quando é que ele vai ocorrer aqui? Qual a posição aqui para frente? Você concorda que é para frente aqui? Que o Y vai ficar na frente do X. Ou no caso aqui, como eu coloquei igualando, ele vai estar ultrapassando, né? Então, vou só o X, deixa eu só fazer a bolinha aqui, X, e aqui Y, tá? Qual o momento que ele vai estar ultrapassando, tá? Após 15 segundos. Após 15 segundos, ele vai estar em qual posição, tá? Qual que vai ser essa posição aqui? É isso que a gente está procurando saber. Aí, o que eu faço? Eu vou substituir o instante t aqui nas funções horárias, eu vou determinar a posição que o y está ultrapassando x. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa equação aqui, deixa eu colocar azul novamente. SY será igual a 15 vezes... Eu estou substituindo t por esse valor que a gente encontrou aqui, 15. Ok? Então, SY será igual a 225 metros. Então, quando chegar na metragem aqui, na distância 225, ele vai ultrapassar. Vamos fazer a mesma coisa, só para confirmar, vamos fazer a mesma coisa para essa outra função aqui do SX. Ó, vai dar o mesmo valor, tá? SX, 90, mais 9, onde que é t, eu vou substituir por 15, tá? Multipliquei aqui por 15. Então, SX é igual a 90. Aqui, 9 vezes 15 vai dar 45, vai 4, 13. 135. Ok? 9 vezes 15, 135. Então, SX, 90 mais 135 vai dar 225 metros também. Tá? Então, no instante 15 segundos, os dois móveis vão estar nessa posição, 225. Ok? Ficou claro? Ficou claro? Joia, deixa eu ver aqui o horário aqui. Bom, eu vou fazer até o 18, depois você pega lá na plataforma, faz os demais. Aí na semana que vem eu acabo de corrigir os outros, tá? Vou só fazer esse aqui mais um exemplo para você. Então, a 18, tá dando para ver a tela aí? Tá vendo? Tá preto ou tá vendo? Tá conseguindo ver? Então, a função horária de um corpo que se movimenta
como a trajetória retilínea então ele já deu a função horária aqui, tá? Ele já deu a função horária. SI é Sistema Internacional de Unidades, tá? É uma padronização mundial. Considere esse movimento e calcule o valor da velocidade do corpo a 4 segundos, tá? Aos 4 segundos. O que é a velocidade? Como a gente está tratando aqui é movimento uniforme, tá? O que significa um movimento uniforme? Chamado MU, movimento uniforme. Ele está dizendo que eu vou percorrer espaços iguais em tempos iguais. Isso quer dizer que a minha velocidade não vai se alterar, tá? Então, como que eu vou responder esse item aqui? Em qualquer instante, a velocidade será sempre a mesma. Resumindo, né? Como ele está em movimento uniforme, independente do instante que ele esteja, a velocidade sempre será a mesma. Então, já posso responder aqui olhando a função horária e pegando esse valor antes do t. Esse valor aqui é o valor de, né, voltando lá na nossa equação, ó, SO, né, posição inicial, mais VT. Qual que é o valor que está antes do t? É o V, que é a velocidade. Então, já posso responder aqui que o item a velocidade é 5 metros por segundo. Por quê? Eu estou tratando em movimento uniforme e no movimento uniforme a velocidade é sempre constante. Tá? Então, não precisa nem fazer cálculo. Beleza? O item B. Como que vai ficar o item B? Vamos fazer aqui o item B. Deixa eu fazer aqui do lado aqui para não... Item B. A posição do corpo aos 4 segundos. Né? Um instante 4 segundos. Então, eu vou pegar essa função horária, que ele está querendo saber a posição, ou seja, S. Então, vou escrever aqui a função horária, menos 20, mais 5t. Eu vou substituir agora o t por 4. Tá? Então, S, a posição, menos 20, mais 5. Deixa eu fazer o 2 ali mais melhor, né? De vez em quando aqui o mouse atrapalha. Mais 4 vezes 4. Então, S será igual a menos 20. 5 vezes 4 é 20 também. Então, menos 20 mais 20. A posição do móvel no instante 4 segundos será na posição de 0 metros. Tá? Será aqui na origem. 0 metros. Então, a resposta, na minha trajetória, ele vai estar na posição 0. Ok? Então, deixa eu marcar aqui. Ó. Essa é a resposta do item B. Agora, o item C. Seu deslocamento no intervalo entre 0 e 5 segundos. Tá? Como que a gente vai determinar o deslocamento entre 0 e 5 segundos? Eu posso calcular para 0. Então, vamos calcular aqui para 0 segundo. Tá? 4 segundos eu já sei que é 0, né? Certo? Após 4 segundos, ele vai estar na posição 0, né? Na origem. E agora aqui, em 0 segundos, se eu substituir aqui, ó, S menos 20 mais 5. Eu estou substituindo agora o t por 0. O que vai acontecer? Menos 20. 5 vezes 0 é 0. Então, no instante 0, ele vai estar na posição menos 20. Como é deslocamento, eu não posso ter número negativo, eu só vou tirar essa diferença. Menos 20 e 0, qual que é a diferença? É 20, né? E eu tenho que considerar como módulo, tá? Porque eu não posso ter uma distância negativa. Então, a resposta aqui do item C será essa diferença. Então, a resposta do item C será 20 metros. Tá claro isso aí? Tá? Quando eu for tratar distância, ele sempre será positivo. Tá? O item D, a distância percorrida nos primeiros 6 segundos. Qual foi a distância? Então, o que eu vou fazer? A distância percorrida nos primeiros 6 segundos, eu vou calcular para S, por T igual a 6. Então, deixa eu mudar a cor aqui novamente. Então, a menos 20 mais 5 vezes T é igual a menos 20 mais 5. O T, qual que é agora? 6 segundos.
após 6 segundos. Então vai ser menos 20 mais 5 vezes 6, 30. Então após 6 segundos ele vai estar na posição 10 metros. Certo? Após 6 segundos ele vai estar na posição 10 metros. Quanto é que ele percorreu? Qual que é a sua posição inicial? Quando o segundo era 0 segundos. Menos 20, certo? Então, vou fazer um desenho aqui representativo. Ó. Ele aqui estava no menos 20, a 0 segundos. E aqui ele chegou a 10 após 6 segundos. Qual que é a distância que tem do menos 20 ao 10? Menos 20. Então, se você ficou em dúvida, você vai, ó, delta S, posição final. Se ele saiu e veio para cá, a posição final é 10, certo? Menos 20. Aqui o que vai acontecer? O delta S será igual a 10. Negativo com negativo, positivo. Então, delta S será igual a 30 metros. Tá joia?